doce voz eu ouço, bossa nova sem Nós final. vamos hoje ter a nossa segunda reflexão sobre o Natal de Jesus, o primeiro Natal. Começamos na semana passada a falar sobre essa invasão do amor, e o nosso costume aqui é sempre ler um texto da Escritura, da Bíblia, e refletir um pouquinho sobre o significado disso, como isso se aplica para a nossa vida. E eu acredito que nós precisamos muito pensar, principalmente na época do Natal, sobre o verdadeiro significado. O vídeo que nós passamos no início, o título da música é Onde há Fila para Ver Jesus. Eu fico às vezes estranhando muito, porque a época que nós vivemos é uma época em que nós temos os shoppings lotados e muitas igrejas vazias, quando na verdade deveria ser o contrário. Deveríamos ter igrejas cheias e talvez shoppings um pouco mais vazios. Alguma coisa não anda muito bem. Talvez a gente tenha perdido um pouco do significado do verdadeiro Natal. O texto que nós vamos ler hoje nos ajuda um pouco nessa questão. Vamos falar um pouquinho sobre uma passagem clássica da Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo em Filipenses, a carta dele aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Se você precisar de uma Bíblia, a gente vai colocar o texto na tela, mas você também pode ter uma Bíblia aí para ver, conferir o texto na sua mão. É só levantar a mão que vai chegar uma Bíblia para você rapidinho aí, para você usar durante aqui a reunião, tá bom? Só levantar que tem aqui várias Bíblias para você poder usar também. Texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui agora com essa palavra que nós acreditamos ser uma palavra inspirada, uma palavra do Senhor. E nós te pedimos agora que o Senhor abra o nosso coração para receber, para acolher essa palavra de forma responsiva, de forma reverente, de forma que, de fato, ela produza fruto na nossa vida, ela transforme a nossa vida, ela nos oriente, ela nos console, ela nos traga encorajamento e mudança de vida. É o que nós te pedimos agora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Na semana passada, nós começamos a falar sobre a questão do Natal, mostrando em toda a vida de Jesus sinais de transcendência. Quando a gente está falando dessa ideia da invasão do amor, é porque a gente acredita, nós que somos cristãos, acreditamos na divindade de Jesus. Nós acreditamos que Jesus, ele não simplesmente nasceu, ele foi enviado da parte de Deus ao nosso mundo. E essa divindade de Jesus, como nós vimos na semana passada, tem sido atestada por estes sinais de transcendência, que vão desde antes do seu nascimento até depois da sua ressurreição. A vida inteira de Jesus é uma vida cercada por eventos inexplicáveis, cercada por coisas sobrenaturais,
E nós falamos muito sobre isso na semana passada, mostrando que esses sinais de transcendência na vida de Jesus atestam da sua divindade, do fato de que Jesus não é simplesmente um grande profeta, não é simplesmente um grande filósofo, um grande líder, um revolucionário, um mártir. Não. Jesus é o Deus encarnado. Essa foi a conclusão que nós chegamos na semana passada. Se você não veio, você pode depois, com mais detalhes, ouvir, ver lá no site da igreja, tá a palestra todinha lá, você pode acompanhar. E a pergunta então que nós fizemos é: o Todo-Poderoso numa manjedoura? Como pode isso? Como pode a gente pensar nisso? Que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se colocou numa manjedoura, de uma forma tão humilde, tão humana, tão simples. Nós vimos também que, conforme o relato lá de João, o mundo foi feito por ele, esse lá da manjedoura. No entanto, o mundo não o reconheceu. Vimos que ele veio para os que eram seus, mas que os seus não o receberam. E aqui a gente, de fato, entra numa questão que tem tornado a compreensão da identidade de Jesus algo muito difícil. Porque existe um equilíbrio nessa questão toda. E esse equilíbrio nos ensina que, de um lado, a vida de Jesus, os sinais de transcendência na vida de Jesus, atestam para o fato da sua natureza divina. Mas, por outro lado, na sua vida, nós também atestamos, lendo os evangelhos, que ele era plenamente humano. E aí existem, então, dois riscos quando a gente se aproxima de Jesus. Um deles é ignorar a natureza divina de Jesus. O outro risco é a gente ignorar a sua natureza humana. De alguma forma, Jesus, mesmo com todo o testemunho do Novo Testamento, da sua divindade, não foi uma unanimidade. Você sabia disso? O texto que nós lemos está dizendo isso. Que, na verdade, a grande maioria das pessoas do tempo de Jesus não reconheceu divindade em Jesus. Viu nele apenas uma pessoa qualquer. O próprio evangelista João diz o seguinte, no capítulo 6, que diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode ele dizer, desci do céu? Você está percebendo que nem todas as pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas, não reconheceram que Jesus era especial. Viram nele, no máximo, um mestre, um rabino privilegiado, de uma inteligência, de uma perspicácia privilegiada, mas não mais do que isso. E aí a questão é a gente entender o porquê disso. Às vezes eu penso que essa história toda parece um pouco com a realidade desse filme aí, ó, o MIB. Vocês viram esse filme? Na verdade foram 3 filmes do MIB, Homens de Preto. E é um filme de comédia, né, ficção científica ali misturado, mas nessa trilogia do MIB acontece um fenômeno interessante, que é o seguinte: a Terra, no mundo lá do MIB, está repleta de alienígenas. Está repleta. Só que eles vivem a vida comum de uma forma disfarçada. Então eles vivem aí escondidos, não é verdade? Não é assim que é a história do MIB? Eles estão lá presentes e a função desses homens de preto é manter a ordem, é manter esses alienígenas numa forma humana, de maneira que eles não causem maiores problemas. Às vezes eu fico imaginando que a história de Jesus é mais ou menos assim. Ele é esse alienígena que esteve aqui, andou entre nós, mas as pessoas não perceberam isso, não repararam. É o que João disse: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí a questão é: por que o mundo não o reconheceu e os seus não o receberam? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, porque ela tem implicações para nós. Por que, não só no seu tempo, mas também nos dias de hoje, tantas pessoas não conseguem ver
em Jesus nada além de um grande profeta, nada além de um homem bom. O que está por trás disso? E eu creio que o texto que nós lemos de Filipenses pode nos dar algumas pistas relacionadas a um problema de expectativas. E o que eu chamo de um problema de expectativas? Eu falo de algo que as pessoas imaginam, esperam de Deus. E de repente o que Deus ofereceu para as pessoas e para o mundo não é a mesma coisa que as pessoas imaginam de Deus. O Philip Yancey expressou isso muito bem quando ele disse o seguinte: o mundo não consegue superar o enorme abismo entre o que espera de Deus e o que Deus lhe ofereceu em Jesus. Porque a nossa convicção é de que Jesus é Deus, Jesus é divino. Mas o problema é que as expectativas, não só do tempo dele, mas também dos nossos dias, em relação a Deus, não correspondem, não batem muitas vezes com o que Jesus veio revelar e mostrar. Vamos explicar isso melhor. Na época de Jesus, o povo judeu esperava pela redenção de Israel. Era isso que eles esperavam de Deus, a chegada de um Messias, de uma pessoa especialmente enviada para libertar o povo do Império Romano. Veja só uma profecia muito antiga, de antes de Cristo, o que dizia sobre a chegada de Jesus. Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, melhor dizendo, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Você está percebendo que essa profecia fala de alguém poderoso, fala de alguém que vai trazer e implantar um governo novo. O governo está sobre os ombros dele. E veja os adjetivos dele: maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Fala aí de um domínio que será estendido. Fala sobre o trono de Davi, que era o rei principal da história de Israel. Ou seja, quando chega Jesus, eles olham para Jesus e eles, peraí, estão dizendo que esse Jesus é o Messias de Isaías. Mas peraí, não é bem isso que Isaías disse, não. Esse Jesus, ele não incita a revolução, ele não pega em armas, ele não lidera o povo numa estratégia militar. Que Jesus é esse? Que Messias é esse? Que rei é esse? As expectativas do povo não batiam com o que eles viam em Jesus. E aí, quando Jesus dizia que era Deus, eles falam: peraí, isso aqui não se parece com Deus, esse Jesus. Havia um conflito de expectativas na época de Jesus. E ainda hoje há um conflito de expectativas. Porque nós vivemos, gente, na era dos heróis, dos ídolos e das celebridades. Como pai de uma adolescente que está despertando para o mundo dos super-heróis, eu digo a vocês que eu tenho acompanhado um pouco essa recente trajetória de lançamento de filmes no cinema relacionados com super-heróis. Vocês já perceberam como que esse gênero está hoje na moda? Como que os super-heróis voltaram para a moda? E como filmes e mais filmes têm sido produzidos retratando a questão de super-heróis. Como nós vivemos hoje uma febre de ídolos, temos programas que fabricam ídolos. Na verdade, os ídolos hoje são facilmente fabricados. Está aqui a questão dos super-heróis, né? Todos esses aí estão na moda hoje. A Gabi, se estivesse aqui, ela ia dar um gritinho de adolescente e tal. Mas você já percebeu como hoje o nosso mundo precisa de ídolos? E como que a mídia fabrica os ídolos? Como a mídia, às vezes até mesmo espontânea, coloca ídolos rapidamente
como pessoas de absoluto sucesso. O sujeito grava um vídeo bizarro e ridículo na casa dele, cantando para nossa alegria, desafinado, sem jeito, todo errado. O sujeito vira um ídolo. Ele vira um ídolo. Por quê? Talvez pela carência que nós temos hoje na nossa sociedade de referências, de heróis, de pessoas que a gente possa olhar e admirar. Nós vivemos uma carência de ídolos. E aí, gente, sabe o que acontece? Nós esperamos ainda hoje um Deus dos milagres, um Deus do espetacular, um Deus do poder, um Deus do sobrenatural. Esse é o Deus da nossa expectativa. Em nada nós diferimos, em nada nós somos diferentes dos judeus do primeiro século, que queriam um Messias libertador para resolver os seus problemas. E nós ainda hoje vivemos essa expectativa de que Deus venha e implante o seu reino na terra e resolva os nossos problemas. Nós esperamos isso. A visão que nós temos de Deus, o atributo principal que caracteriza Deus para nós é o poder de Deus. Se não tiver poder para resolver, para fazer milagre e para agir no sobrenatural, não dá para ser Deus. Pensem um pouco nas músicas que o mundo religioso produz, seja o mundo católico, seja o mundo evangélico. Pense nas músicas da moda. Eu me lembro aqui, coloquei de pelo menos 2 músicas que de vez em quando eu canto. Eu não estou aqui querendo falar necessariamente sobre o mérito em si da música, mas apenas para mostrar a você a expectativa que existe no nosso tempo. Por exemplo, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. O que está por trás dessa música que tanta gente canta, e eu inclusive de vez em quando, porque a gente quer romper em fé? É o que ela diz. Ou seja, se não acontecer um milagre, vai acontecer outro. Mas o milagre vai acontecer. Porque nós esperamos isso de Deus. Nós esperamos que Deus faça milagre. Ou então, aquela outra muito conhecida, que muito bonita, inclusive falando sobre a vida de Jesus: o meu Deus é o Deus do impossível. E como ele é o Deus do impossível, ele vai fazer o impossível na sua vida. Pode ter certeza. A gente espera um Deus do milagre. Essa é a nossa expectativa. E de repente, gente, quando Jesus chega, ele não corresponde muito bem a essa expectativa. Nós vamos ver isso no texto. Mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente é mais ou menos como esse sujeito aqui, ó. Vocês viram esse filme? Jim Carrey, o Todo-Poderoso. A ideia desse filme está ali embaixo, a pergunta: o que você faria se fosse Deus por uma semana? E esse sujeito, no filme, é muito gozado porque ele recebe poderes para ser Deus. E o que eu vejo muitas vezes é isso. Imagine se você fosse Deus. O que você faria? Eu imagino que de imediato a gente ia satisfazer um monte de sonhos. A gente ia correr atrás dos nossos objetivos. A gente ia tentar resolver muita coisa. Porque a gente ia tentar, quando fala assim, se você fosse Deus, a gente de cara imagina o quê? No poder de Deus. Perguntar o que você faria se você fosse Deus por uma semana é o mesmo na nossa compreensão do que perguntar o que você faria se você tivesse o poder para fazer qualquer coisa durante uma semana. Porque na nossa cabeça, o atributo que melhor caracteriza Deus é o seu poder. Deus é alguém onipotente, que não tem limitação para nada. Deus faz milagres. Nós falamos na semana passada que a vida de Jesus está totalmente pautada ao redor de eventos sobrenaturais. De certa forma, temos razão de pensar assim. No entanto, como eu disse no início, o problema é quando nós ignoramos um outro lado de Jesus. E esse outro lado, Paulo escreve com maestria nesse texto, quando ele fala de um Deus personificado na pessoa de Jesus, que tomou uma decisão voluntária de se esvaziar. Gente,
Vamos pensar nessa palavrinha. Vamos pensar no grande contraste que existe nisso que Paulo está falando. Vamos fazer uma comparação entre o ser humano e Deus. A Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que ele não se contentou com isso, e ele resolveu que ele queria não só ser a imagem e semelhança, ele queria ser igual. Ele não queria ser só parecido, ele queria ser o próprio. E a essência do pecado é exatamente o desejo no coração do homem, a pretensão do coração do homem de ser Deus. Só que o texto nos diz que Deus, o que faz? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que você está percebendo é que existe um caminho inverso, que o contraste é absoluto. Enquanto o ser humano quer subir, Deus se dispõe a descer. Enquanto o ser humano quer ser mais, ter mais, alcançar mais, Deus, que tem tudo e que é tudo, o que ele espontaneamente resolve fazer? Ser menos, diminuir. E aí a gente vai olhar para a vida de Jesus e vai perceber na vida de Jesus essa plena humanidade. Jesus em momento algum negou ou se recusou a passar pelas experiências humanas mais comuns, a começar do seu nascimento. Ele nasceu de uma forma comum e, mais ainda, sem muitos recursos que muitos humanos têm, porque ele nem uma parteira teve para ajudar no parto. Ou seja, Jesus foi tão ou mais humano do que todos nós. A Bíblia nos diz, no Novo Testamento, que Jesus sentiu fome, que Jesus sentiu sede, que Jesus sentiu cansaço, que Jesus sentiu dor, que Jesus sentiu solidão. Lembram daquele gemido na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O que é isso senão um gemido de solidão? Ele sentiu indignação, quase raiva, uma ira profunda em alguns momentos. Ele sofreu tentações. Será que eu escandalizo alguém aqui ao dizer que Jesus foi tentado sexualmente? Será que eu escandalizo alguém aqui a dizer que ele pode ter sofrido a tentação de talvez olhar para uma mulher e de se sentir atraído sexualmente por ela? A Bíblia diz claramente em Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ora, Jesus era homem. Homens, algum de vocês aí passa pela vida sem se sentir tentado em todas as áreas? Jesus sofreu tentações por ser homem. Jesus chorou de tristeza. Pelo menos 2 vezes os evangelhos contam que Jesus chorou. A tristeza da perda de Lázaro e a tristeza da rejeição de Jerusalém. E por fim, Jesus morreu crucificado. Tudo isso, gente, porque a Bíblia não só diz que o sobrenatural cercava a vida de Jesus, mas sabe por quê? Porque a Bíblia também nos diz que o que é comum, natural, ordinário, é o que de fato definiu a vida de Jesus. A verdade, gente, é que Jesus não fez tudo para todos. Jesus muitas vezes agiu sem milagre. Muitas vezes ele se recusou a fazer milagres. Muitas vezes, e eu me lembro, por exemplo, de quando Jesus é crucificado e um dos bandidos que foi crucificado ao lado de Jesus disse assim: você não é o Messias?
desce daí, salva a si mesmo e salva a nós. Jesus fez isso. Quando o diabo chega para Jesus no deserto e diz: se você é filho de Deus, faz aí um milagre para matar sua fome, transforma a pedra em pão. O que ele fez? Nada. Jesus, em muitas ocasiões, não realizou milagres. O evangelho, ou melhor, a carta de Pedro diz que ele, quando era ultrajado, não revidava com ultraje. Jesus, diante de Pilatos, leva uma bufetada de um lado, leva do outro, ele está ali, imóvel, sem reação. Eu fico imaginando ali, então, a fraqueza de Jesus. E se Jesus é Deus, eu fico imaginando o que pode parecer uma heresia profunda: a fraqueza de Deus. E eu me lembro de uma cena lá do filme dos Vingadores, muito engraçada, para mim a cena mais engraçada que tem naquele filme, quando o camarada que se acha Deus, ele chega e o Hulk está do lado dele, ele chega: eu sou Deus! Aí o Hulk olha para ele assim: como é que é? Pega um sujeito, bate, bate. Aí ele sai de Deus fraco. Jesus foi manipulado, jogado para um lado para o outro, triturado, morto. Deus fraco. Veja o que Agostinho disse: o Criador do homem tornou-se homem para que ele, o governante das estrelas, pudesse mamar no peito de sua mãe, para que o pão pudesse ter fome, a fonte sede, para que a luz dormisse, o caminho ficasse cansado em sua caminhada, para que a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, o mestre fosse açoitado com chicotes, o fundamento fosse elevado sobre o lenho, a força enfraquecesse, o médico fosse ferido, para que a vida pudesse morrer. Agostinho disse isso no século IV. E eu acredito que o que Agostinho está mostrando aqui nos ajuda a entender então por que Jesus não foi reconhecido. Por que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porque olhando para Jesus, as pessoas viam alguém que era humano demais. E aquilo que as pessoas imaginavam de Deus, esse Deus dos milagres, muitas vezes não correspondia ao que eles viam ali em Jesus. O que para eles poderia então ser um Deus fraco. Só que aí então vem aquilo que Paulo coloca para a gente de uma forma fabulosa e que nos ajuda a entender então o que é que a humanidade de Jesus nos ensina sobre o Natal. Na verdade, essa época, a época do Natal, é uma época não só de pensar no Jesus divino, como nós fizemos na semana passada, mas de pensar também na humanidade de Jesus. E o que a humanidade de Jesus tem a ver conosco? Eu me lembro de uma cena muito curtinha de um filme, aquele filme Chocolate, que é um filme que fala de uma vila no interior da França, muito tradicional, e estava no meio da quaresma, ninguém podia comer chocolate e tal, e a vila vivia sob o regime, a imposição da igreja e tal. E enfim, o filme é muito bonito, esse filme, maravilhoso. Aliás, uma bela indicação, viu, Cine Libertas. Chega no final, eu me lembro que o padre, que durante todo o filme foi jogado de um lado para o outro pelo cara que mandava na cidade, ele chega e ele vai dizer assim: olha, hoje eu vim aqui no domingo da ressurreição falar não sobre a divindade de Jesus, eu vim falar sobre a humanidade de Jesus. E gente, nem eu nem você gostamos muito de ouvir falar da humanidade de Jesus. Nós não gostamos de ouvir falar da humanidade dos pastores. Nós não gostamos de ouvir falar da humanidade dos crentes. Nós gostamos de falar dos milagres, daquilo que é divino. Nós gostamos de falar dos problemas resolvidos, do sobrenatural. Mas nós temos dificuldade em falar sobre a humanidade. Porque quando você se confronta com a sua humanidade,
Você tem que olhar no espelho e admitir as suas fraquezas. E isso a gente não gosta muito de fazer. Mas o Natal é uma época propícia para isso. Eu acredito que nós podemos rapidamente pensar em 3 questões aqui. 3 questões que nós podemos lembrar no Natal, relacionadas à humanidade de Jesus. Primeiro, reconhecer que o amor, e não apenas o poder, é que define o ser de Deus. Gente, Deus não é só alguém que tem muito poder, não. Nem todo poder do mundo define, não basta ter poder. Alguém já disse, até usando uma analogia meio forçada, mas alguém disse que o diabo é poder sem amor. E Deus, o Deus revelado em Jesus é amor que abre mão do poder. Porque, gente, poder é força. É possível ter um poder usado para o mal. A questão então não é o poder. A questão é a motivação, é o que se faz com ele. É o amor. E quando nós olhamos para esse Deus humano revelado que desce, que faz o caminho inverso, o Deus da descendente, nós vamos aprender aqui que aquilo que define verdadeiramente a maneira que nós podemos conhecer Deus não é só através do poder, que na verdade quando ele se humilha, assume, como Paulo diz, a forma de um servo, quando ele vem e sente sede, sente fome, a gente pode aprender que esse Deus é um Deus empático, que ele não é apenas um Deus distante, mas ele é um Deus próximo. Se Deus fosse apenas Deus lá, e não fosse o Deus de cá também, se Jesus não tivesse vindo, nós nunca saberíamos dessa proximidade de Deus. Dizer que Jesus é Deus é o mesmo que dizer que Deus sofre, porque Jesus sofreu. Quando nós contemplamos as tragédias do mundo, gente, nós precisamos entender um Deus que sofre. Na última sexta-feira, à tarde, eu saí com as crianças para ir ali no Saara comprar o restinho que faltava aqui dos kits aqui, alguns presentes lá para as crianças. E eu no metrô fui no caixa eletrônico, eu saquei um dinheiro lá da minha conta e fui embora. Eu estava no Largo do Machado, quando eu chego no Flamengo, eu paro, coloco a mão no bolso. Eu falei, gente, eu esqueci o dinheiro. Eu saquei o dinheiro e eu esqueci o dinheiro. Você imagina como é que é o negócio. Eu não sei se aconteceu isso com você, primeira vez na minha vida. Eu peguei o cartão, deixei o dinheiro na máquina, R$500. Meu Deus do céu, eu fiquei desesperado. Voltei correndo para casa. Para casa não, saí do metrô, entrei no outro, voltei, cheguei lá, obviamente, nada. Perguntei lá todo mundo, alguém viu aí? Nada. Liguei para o banco, nada. Será que a máquina engoliu de volta? Não, porque eu olhei depois do extrato. E eu, apavorado, fiquei chateado. E as meninas nem entendiam o que era. E eu comecei a ficar grosso com elas. Foi uma confusão. Peguei mais 400 para ir lá para a Uruguaiana. O que era 500 virou 900. 2 horas depois eu estou voltando. Entro no carro e na rádio anuncia a tragédia lá nos Estados Unidos. O cara entra numa escola, mata 20 crianças. Na mesma hora eu levei uma martelada. Como é que é você tá aí irritado, lamentando, reclamando de R$500? Vamos comparar? Não é assim que nós somos. Não é assim que muitas vezes nós somos, tão egoístas ao ponto de lamentar mais por R$500 do que numa situação em que 20 crianças morrem na véspera do Natal. Cada uma com 10 a 12 tiros. Esse é o nosso mundo. E quando a gente olha para um mundo desse, gente, a gente olha para aquela situação, aquela tragédia, e eu me lembro que depois eu até fiquei com vergonha da oração que eu fiz no metrô. Eu falei, Senhor, por favor, Senhor, não deixa ninguém chegar perto daquele dinheiro ali, Senhor.
Cheguei de noite e pedi, Senhor, me perdoa pela oração que eu fiz. Que coisa infantil, ridícula. Diante de uma situação daquela, orar por isso. Eu sei que é legítimo, mas eu me senti ridículo, gente. Nós precisamos então reconhecer que muitas vezes Deus não vai fazer aparecer os 500 reais lá. Assim como muitas vezes Ele não vai impedir massacres como esse que aconteceram nos Estados Unidos. Nessas horas, não adianta nada você pensar num Deus de poder. O que adianta é você pensar num Deus empático, que chora com você a dor que você sente. Alguém já perguntou, onde estava Deus quando aquele bandido entrou lá e matou aquele sujeito maluco, matou 20 crianças? A resposta de Jesus, o Deus fraco, sabe qual é? Ele estava no mesmo lugar de quando o filho dele morreu numa cruz. Ele está sofrendo a mesma dor. Você sabia que Deus também já perdeu um filho? Alguém que já perdeu um filho sabe a dor? Deus sabe, porque ele já perdeu um. Sérgio Pimenta, que talvez foi o maior compositor da música cristã que nós temos até hoje aqui no Brasil, morreu em 1983 de câncer. Alguns aqui conheceram o Sérgio Pimenta. E em 1983 ele morreu de câncer. A última música que Sérgio Pimenta compôs, já sabendo que ele iria morrer em dias ou semanas talvez, foi a música Só Quem Sofreu. E essa música diz o seguinte: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu, e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem. Essa música, escrita por alguém que está com câncer no leito do hospital, tem muito significado, porque ele captou o sentido da encarnação, da humanidade de Jesus. Esse é o sentido. Reconhecer que é o amor de Deus, que Ele fez isso por amor. Ele não precisava se esvaziar da sua glória, andar nesse mundo injusto, sofrer as injúrias que sofreu, mas Ele fez isso. Por quê? Porque o que define Ele não é o poder dele, mas é o amor. Era preciso mostrar ao mundo que Deus não é só poder, gente. Era preciso mostrar ao mundo que Deus é também amor. E aí, diretamente relacionado com isso, a gente vai para a segunda questão que nós precisamos lembrar, que é reconhecer que a verdadeira grandeza está na disposição de se fazer pequeno. Aí sim está a verdadeira grandeza. Isso quer dizer que Deus não deve ser reconhecido apenas nos seus milagres, mas também na ausência deles. Deus não é só o Deus dos milagres, mas é o Deus do não milagre também. E quem adora ou serve um Deus só quando faz milagre, não está adorando simplesmente Deus do jeito certo. Paulo nos diz que foi justamente porque ele se esvaziou, tornando-se servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em forma humana, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, que Deus então fez o quê? Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui fala de glória, isso aqui fala de divindade, isso aqui fala de alguém grande, mas ele só se tornou isso porque ele teve a disposição de se fazer pequeno. Gente, diminuir, ser menos, ser mais simples, não é sinal de fraqueza, não é sinal de inferioridade.
Submissão não é uma palavra que a gente deve evitar. É preciso aprender que para ser grande é preciso ter a disposição de ser pequeno. É isso que Jesus nos ensina com a sua humanidade. Jesus não deixou, quando se fala aqui, e aqui é um debate imenso na teologia em relação a essa palavrinha esvaziou-se, porque muitos dizem que ele se esvaziou da sua divindade, ou seja, que ele deixou de ser Deus e se tornou apenas homem. Mas o entendimento ortodoxo da igreja, ao longo dos séculos, é que ele não se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou da sua glória. Que Jesus era plenamente divino, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Esse é o entendimento. Ou seja, quando ele estava naquela manjedoura, ele não era menos Deus, ou era um Deus mais humilhante, mais humilhado, não. Ele era Deus do mesmo jeito. Gente, muitas vezes o mundo está precisando, não é de uma demonstração de força. O mundo está precisando de uma demonstração de humildade e de serviço. É isso que nós aprendemos. E aí a gente vai para o terceiro e último ponto, que é o desafio pessoal para você levar para casa e para eu também, nesse Natal. É que essa humanidade de Jesus nos ensina que o Natal é um tempo de trilhar o caminho descendente do serviço. Esse é o tempo do Natal. O texto de Filipenses, antes de chegar no versículo 5 que nós lemos, ele diz algumas coisas muito interessantes. Olha só, ele fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí então é que ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É só aí então que ele fala. Ou seja, ele está dizendo assim: isso que Jesus fez não é só para a gente entender Deus, não é só para entender Jesus. Ele fez isso como exemplo, como modelo. Ou seja, o caminho de Jesus deve ser o mesmo caminho nosso. É o caminho descendente. O problema, gente, é que muitas vezes a gente acha que o nosso caminho, o caminho da vida, é o caminho da subida. É a escada do sucesso. E eu li uma vez um livrinho em que esse autor que eu gosto muito, que é o John Ortberg, ele disse algo maravilhoso quando ele falou sobre o texto de Filipenses, o seguinte: o problema de passar a vida subindo a escada do sucesso é que você passará reto por Jesus, pois ele estará descendo. Você já imaginou que você pode estar trilhando um caminho justamente o oposto do caminho de Jesus? Muita gente hoje fala assim: qual é o caminho de Jesus? Como é que a gente vai ser um seguidor de Jesus? Como é que você pode ser um seguidor se você está no caminho inverso? Ele vai para um lado, você vai para o outro. Seguidor é ir atrás dele. Você concorda comigo? E nós precisamos aprender a trilhar esse caminho da descendente. Aprender que a vida não é só mais. Que a vida não é subir. Que a vida não é conquistar. Que a vida, muitas vezes, exige de nós a maturidade de renunciar, de ceder, de diminuir. Aliás, foi isso que o Hans Burke, que foi mentor do Osmar Ludovico, que esteve pregando aqui, disse. Veja só, o caminho da maturidade implica em aprender a renunciar, a reduzir e a simplificar. Já imaginou se você colocasse isso como padrão de vida? Renunciar, reduzir, simplificar. O que nós geralmente fazemos é o contrário. Primeiro, ao invés de renunciar, a gente luta até o fim pelos nossos direitos e não renuncia, não arreda o pé em uma unha. Segundo, ao invés de reduzir, a gente só aumenta, acumula. E terceiro, ao invés de simplificar, a gente só complica. Já imaginou? O caminho de Jesus é o caminho da descendência. É o caminho para baixo. Natal, gente, é essa época da gente aprender a descer um pouco. Esse projeto que nós vamos logo agora orar e abençoar,
simbolicamente essas crianças, é um projeto descendente. Você sabia disso? Esse projeto aqui é um projeto de você descer um pouco. De você, ao invés de se preocupar só com seus interesses, como Paulo disse, cuidar também dos interesses de outro. Se dedicar a um projeto como esse é apenas um exemplo do que é trilhar o caminho de Jesus. Nós precisamos então aprender isso nas nossas relações humanas, nas nossas ambições profissionais, em várias coisas nós precisamos aprender a seguir esse caminho, o caminho descendente do serviço. Aprenda uma coisa: servir não é humilhação, no sentido de tornar você alguém inferior. Jesus, esse que esvaziou-se a si mesmo, foi aquele que botou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos, fez um trabalho de escravo. E ele disse: façam isso uns com os outros também. Aquilo, gente, que é o segredo da vida, não é a sua capacidade de acumular, seja o que for, é a capacidade de renunciar e a capacidade de dizer não, é a capacidade de poder servir por amor, como Jesus fez. O que é então que nós aprendemos? 3 coisas hoje, vamos repetir juntos para a gente não esquecer as lições práticas da humanidade de Jesus para a nossa vida. Em primeiro lugar, vamos juntos, reconhecer que o amor e não apenas o poder é que define o ser de Deus. Se você quer saber quem é Deus, a questão não é o que ele pode fazer. A questão é o seu amor. É o que está no seu sentimento mais profundo. E ele mostrou isso encarnando-se na pessoa de Jesus. Em segundo lugar, reconhecer, vamos juntos? Reconhecer que a verdadeira grandeza está na disposição de se fazer pequeno. E em terceiro e último lugar, trilhar o caminho descendente do serviço. Quem sabe durante essa semana você vai ter algumas oportunidades, como eu tive na última sexta, de aprender especificamente que Deus não é só aquele que faz milagre, mas é aquele que muitas vezes não faz também por amor, porque Ele quer nos ensinar, e que é aquele que está junto do que sofre. Quem sabe você vai ter a oportunidade também de reconhecer essa semana que a verdadeira grandeza é a disposição de se fazer pequeno. Quem sabe você vai ser humilhado. Quem sabe alguém vai te dar uma fechada muito bruta. Quem sabe alguém vai roubar seu dinheiro. Aliás, eu estou sabendo que estão roubando demais nos shoppings nessa época, principalmente nas saídas dos shoppings. Quem sabe você vai fazer a sua compra feliz da vida e você vai sair do shopping e vai ser assaltado, meu irmão. Meu Deus, tomara que não aconteça isso. Protege. Mas pode ser que aconteça. Se eu esqueci, pode acontecer. Você concorda comigo que pode acontecer? A questão é o que você vai fazer. Pode ser que Deus esteja te levando para a trilha de Jesus. Tempo de ser mais simples. Caminho descendente. É tempo de servir. Esse é o tempo. Vamos aprender então a olhar o Natal com aquela simplicidade da cena da manjedoura. Ali está o homem Jesus. Isso é a humanidade. Às vezes a gente olha e a gente fala muito de Jesus, e quando a gente não reconhece a humanidade de Jesus, sabe o que acontece? Quando você fala assim, vamos seguir Jesus e tal, e todo mundo, às vezes, algumas pessoas falam assim, não, Jesus era Deus, eu sou eu. Muita gente fala assim, como uma desculpa para não seguir Jesus. Só que aí a gente lê o Evangelho, olha para uma cena dessa, eu vou dizer, Jesus era Deus sim, concordo com você, mas ele era plenamente humano. E ele sabia o que é ser gente. Na verdade, o modelo de perfeita humanidade é o modelo de Jesus. Jesus foi mais humano do que todos nós, a ponto da gente poder dizer, como falamos semana passada, tão humano assim, só mesmo sendo Deus. Essa é uma frase do Leonardo Boff. Vamos orar e vamos cantar esse texto em forma de música logo depois, para a gente terminar aqui esse momento de reflexão. Senhor,
Abre os nossos olhos para poder enxergar a humanidade de Jesus, para poder ver que Jesus sofreu as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. Ele passou por essas experiências de abandono, de solidão, sentiu fome, sentiu sede. Que o Senhor nos ajude a ver, Pai, a Ti através de Jesus. Nos ajuda, Pai, a ver que o Senhor é um Deus que muitas vezes não faz o milagre, que vive a dor, que chora. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bem próximo de cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a olhar para o exemplo de Jesus e da mesma forma que Ele se esvaziou, que nós também possamos nos esvaziar mais. Nos dê a coragem para assumirmos o compromisso, Pai, de vivermos vidas mais esvaziadas, mais simples, mais reduzidas. Nos ajuda a acumular menos, a sonhar menos com a ambição, com o ter mais, com o crescer mais, com o ser maior. Nos ajuda, Pai, a vivermos na dimensão do Evangelho, a reduzir, a renunciar, a simplificar. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos um.